Caim e Abel caminhavam lado a lado. Naquela manhã, havia algo diferente entre os dois. Não era apenas silêncio, era peso, era uma distância que não existia antes. Os passos seguiam na mesma direção, mas os pensamentos já estavam separados. Caim caminhava à frente, Abel vinha alguns passos atrás. O campo se abria diante deles, e cada passo parecia empurrar os dois para um momento que nenhum deles ainda conseguia nomear. Na noite anterior, Caim quase não dormiu. Sempre que fechava os olhos, via a mesma cena. A oferta, a espera e depois a certeza. Deus havia olhado com favor para a oferta de Abel, mas não para a dele. A pergunta não saía de sua mente: por quê? Ele havia trabalhado, havia esperado, havia levado o fruto da terra. Então por que aquilo não foi aceito? Quanto mais pensava, mais a ferida crescia. Não era apenas tristeza, não era apenas confusão, era algo mais profundo. Uma sensação de rejeição, uma luta silenciosa dentro do coração. Naquela manhã, Abel percebeu que algo estava errado. Desde cedo notou que o irmão estava diferente, mais calado, mais distante, mais duro. Mesmo assim, decidiu acompanhá-lo. Durante vários minutos, caminharam sem falar. Só o som dos passos sobre a terra quebrava o silêncio. Até que Abel falou primeiro: "Tenho pensado em você." Caim não respondeu. Continuou andando. Abel tentou outra vez. Não queria que aquilo ficasse entre nós. Desta vez, Caim parou. Virou-se lentamente. Seu rosto estava tenso. "E o que você quer que eu faça?" Abel respirou fundo. "Não deixe isso crescer dentro de você." Aquelas palavras tocaram exatamente onde doía. Caim abaixou o olhar por um instante, porque era justamente isso que estava acontecendo. Algo estava crescendo. Algo que ele ainda não conseguia controlar. Mas aquela manhã não tinha começado ali. Tudo havia começado antes. No dia em que os dois decidiram apresentar uma oferta diante de Deus. Naquele dia, Caim saiu cedo para os campos. Caminhou entre os sulcos, observando o fruto que havia nascido depois de semanas de trabalho. Cada planta era resultado de esforço. Cada fruto trazia a marca do tempo, da espera e da fadiga. Com atenção, reuniu parte da colheita. Queria apresentar aquilo diante de Deus. Ao mesmo tempo, Abel foi até o rebanho. Observou os animais com cuidado. Não escolheu qualquer um. Separou o melhor que tinha. Não fez aquilo por costume. Fez porque entendia a importância daquele momento. Quando chegou a hora, os dois caminharam juntos, chegaram ao lugar da oferta. Caim colocou diante de Deus o fruto da terra. Abel apresentou o melhor do rebanho. Depois disso, os dois esperaram. Por alguns instantes, ninguém falou. Então, aconteceu. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, mas não olhou com favor para a oferta de Caim. Naquele instante, algo mudou. Caim ficou imóvel. Olhou para a própria oferta. Olhou para a do irmão. Tentou entender, mas não encontrou resposta. A pergunta nasceu ali: por quê? O desconcerto rapidamente virou dor, e a dor começou a se transformar em algo mais perigoso. Abel percebeu imediatamente. Não havia orgulho em seu rosto. Não havia satisfação. Havia preocupação. Quis falar, mas preferiu ficar em silêncio. No caminho de volta, quase não trocaram palavras. Caim foi à frente. Abel o seguiu alguns passos atrás. Ao chegarem, seus pais perceberam que alguma coisa havia acontecido. Adam olhou para os dois. Eve também. Mas ninguém perguntou nada. Naquela noite, reunidos ao redor do fogo, Caim permaneceu calado. Seu corpo estava ali, mas sua mente continuava presa naquele momento. A oferta, a espera, o favor dado ao irmão e o silêncio sobre a sua.
A pergunta crescia dentro dele. Por quê? Por que Abel foi recebido? Por que eu não? Enquanto o fogo diminuía, algo começou a tomar forma em seu coração. Uma ferida, uma comparação, um ressentimento silencioso. Na manhã seguinte, Caim se levantou cedo, foi até Abel e disse apenas: vem comigo ao campo. Agora, ali, os dois estavam novamente frente a frente, no mesmo campo, no mesmo silêncio, mas não eram mais os mesmos de antes. Abel olhou para o irmão. Percebeu a tensão em seus ombros, a dureza em seu olhar, a luta em seu interior, e entendeu que aquela não era apenas uma conversa difícil, era algo maior. Algo estava acontecendo dentro de Caim. Algo que já não tinha a ver com a terra, nem com a oferta, nem com o trabalho. Tudo agora estava acontecendo dentro do coração. O vento passou pela planície, nenhum dos dois falou. O tempo pareceu parar, e naquele instante, uma verdade começou a se aproximar. A batalha mais perigosa nunca começa no campo. Ela começa dentro da alma. E muito em breve, aquele campo se tornaria testemunha da decisão de um coração. Muito antes daquela caminhada até o campo, tudo havia começado dentro de casa. Depois de deixarem o jardim, Adam e Eve aprenderam a viver de outro modo. A terra já não respondia com facilidade. O alimento exigia trabalho. Cada dia trazia esforço, espera e paciência. Foi nesse novo mundo que nasceram seus filhos. O primeiro foi Caim. Seu nascimento trouxe esperança. Em meio à dureza dos dias, aquele menino representava futuro. Algum tempo depois nasceu Abel. Os dois cresceram ouvindo as histórias dos pais. Histórias sobre um tempo diferente. Um tempo em que a presença de Deus era próxima. Um tempo em que nada estava quebrado. Ainda pequenos, já era possível perceber que eram diferentes. Caim tinha força e iniciativa. Gostava de agir. Queria ver resultado. Aprendia rápido e se entregava ao trabalho com intensidade. Abel era mais atento. Observava antes de agir. Escutava com cuidado. Parecia perceber detalhes que passavam despercebidos para os outros. Com o passar dos anos, essas diferenças ficaram ainda mais claras. Caim se aproximou da terra. Começou a acompanhar o pai nos campos. Aprendeu a abrir sulcos, preparar o solo, plantar e esperar. Logo entendeu que o trabalho não garantia resultado imediato. Às vezes a terra respondia, às vezes resistia. Mesmo assim ele insistia. Havia algo em seu coração que queria vencer aquela resistência. Queria ver o fruto nascer do esforço das próprias mãos. Abel seguiu outro caminho, passou a cuidar do rebanho. Aprendeu a reconhecer os sinais dos animais, os movimentos do tempo e a importância da atenção constante. Seu trabalho exigia vigilância, cuidado e paciência. Não era menos exigente, era apenas diferente. Muitas vezes os dois caminharam juntos no fim do dia. Falavam pouco, mas observavam um ao outro. Caim via em Abel uma calma que nem sempre compreendia. Abel percebia em Caim uma intensidade que às vezes se tornava peso. Uma tarde depois do trabalho, os dois se sentaram perto de Adam. Ele olhou para os filhos e falou com seriedade. A terra ensina muito, mas a luta mais difícil nem sempre acontece do lado de fora. Os dois escutaram. Adam continuou. Há batalhas que começam dentro do coração. Caim guardou aquelas palavras, mas não respondeu. Naquele tempo, talvez ainda não entendesse o que elas realmente significavam. Os anos seguiram, os dois cresceram, e com o tempo surgiu neles o desejo de apresentar uma oferta diante de Deus. Não era obrigação, era reconhecimento, era um gesto de reverência. Caim foi cedo para os campos.
Caminhou entre as plantações observando o fruto do trabalho de muitas semanas. Ali estava o resultado de esforço, suor e espera. Com atenção, reuniu parte da colheita. Queria apresentar aquilo diante de Deus. Abel também se preparou. Foi até o rebanho e observou os animais com cuidado. Não escolheu qualquer um. Separou o melhor que tinha. Fez isso com consciência. Sabia o valor daquele momento. Quando chegou a hora, os dois caminharam juntos. O caminho foi silencioso. Ambos sabiam que não era um dia comum. Ao chegarem, Caim apresentou o fruto da terra. Abel ofereceu o melhor do rebanho. Depois disso, os dois ficaram esperando. Por alguns instantes nada aconteceu. Então ficou claro. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, mas não olhou com favor para a oferta de Caim. Caim ficou imóvel. Olhou para a própria oferta. Depois olhou para a do irmão. Tentou entender, mas naquele momento não encontrou resposta. A pergunta começou a nascer dentro dele. Por quê? Não era apenas surpresa. Era dor. Era a sensação de que algo havia falhado. Abel percebeu a mudança no rosto do irmão. Não havia alegria em sua reação. Havia preocupação. No caminho de volta, quase não falaram. Caim foi à frente. Abel veio atrás. Quando chegaram em casa, seus pais perceberam o peso daquele silêncio. Naquela noite, ao redor do fogo, ninguém falou muito. Mas dentro de Caim, a luta havia começou. E aquilo que parecia apenas uma pergunta, em breve se transformaria em algo muito mais perigoso. Naquela noite, Caim quase não conseguiu dormir. A escuridão da tenda parecia apertar seu peito, enquanto o silêncio era preenchido pelo eco de seus próprios pensamentos tempestuosos. Sempre que fechava os olhos, a mesma cena voltava com nitidez cruel, como se estivesse gravada em suas pálpebras. A oferta, o momento da entrega, a espera angustiante e, por fim, a certeza gélida que partiu seu mundo em dois. Deus havia olhado com favor para a oferta de Abel, mas não para a dele. O fruto de seu suor parecia ter sido ignorado. A pergunta continuava viva dentro dele, como uma ferida aberta. Por quê? Tentou afastar aquele pensamento e buscar descanso na respiração calma de sua família. Mas a inquietação só aumentava, transformando o silêncio em um campo de batalha interno. Muito antes do amanhecer, quando a névoa ainda cobria o vale, levantou-se e saiu sozinho. Caminhou até os campos de cultivo, fugindo da fogueira que agora parecia zombar de seu frio interior. Parou diante da terra que havia trabalhado com tanto vigor por semanas sem fim. Ali, sob a luz pálida, estavam os sulcos que ele mesmo abrira, a prova de sua paciência e de seu esforço. Ele havia plantado cada semente com esperança. Havia cuidado, vigiado e esperado o tempo certo. Mesmo assim, algo essencial não havia sido aceito. Aquela realidade pesava em seus ombros como o fardo mais pesado que já carregara. Enquanto permanecia ali, imóvel entre as plantas, sentiu a presença de Deus se aproximar. Não foi um sinal visível, mas uma certeza profunda que penetrou seu ressentimento. Então, a voz divina ecoou no silêncio, direta e inadiável. Por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Caim ficou em silêncio. Sabia que aquela pergunta tocava o centro do que estava vivendo. Deus continuou, trazendo um convite e um ultimato. Se fizeres o bem, serás aceito. Aquelas palavras eram claras como a luz do sol.
Lembravam que ainda era possível corrigir o coração. Mas a advertência não terminou ali. E se não fizeres o bem, o pecado está à porta. Ele deseja dominar-te, mas tu deves dominá-lo. A frase ficou gravada dentro dele. O pecado não era uma ideia distante, mas um predador real, agachado na soleira de sua alma, esperando uma brecha de ódio. E a decisão estava em suas mãos. Durante muito tempo, Caim permaneceu sozinho. As palavras de Deus continuavam ecoando, batendo contra seu ressentimento. Tu deves dominá-lo. Aquilo significava que ainda havia escolha. Ainda havia tempo para voltar atrás e impedir que a ferida se transformasse em algo maior. Contudo, a voz da inveja falava mais alto. Mais tarde, Abel o viu à distância e decidiu se aproximar. Chegou com cuidado, sua voz suave quebrando a tensão. Caim, o irmão, não respondeu. Manteve o olhar na terra, fixo na própria angústia. Abel deu alguns passos, sentindo a barreira entre eles. Tenho pensado em você. Não queria que aquilo ficasse entre nós. Caim virou-se lentamente. Seu rosto estava carregado, os olhos brilhando com uma raiva fria. Tu entendes realmente o que aconteceu? Abel respondeu com sinceridade. Não completamente, mas sei que devemos olhar para Deus. A resposta não trouxe paz. Ao contrário, aumentou a tensão dentro de Caim. Ele não queria palavras de calma. Queria entender por que seu irmão fora aceito e ele não. Ele queria que Abel se sentisse culpado. Voltou a caminhar e Abel o acompanhou. O silêncio entre eles tornou-se opressor. Dentro de Caim, duas vozes disputavam espaço. Uma lembrava a advertência: tu deves dominá-lo. A outra repetia: por que ele foi aceito e tu não? Aquelas perguntas começavam a se transformar em ressentimento sólido. Abel percebeu a mudança. A rigidez dos ombros, a dureza do olhar e a tensão na voz. Entendeu que algo perigoso estava crescendo. Quis dizer mais algo, mas decidiu ficar em silêncio. Quando o sol começou a descer, os dois voltaram para casa. Adão e Eva perceberam imediatamente que a distância entre os filhos era um abismo, mas ninguém perguntou nada. Naquela noite, ao redor do fogo, Caim permaneceu calado e Abel isolado. Por fora, tudo parecia tranquilo, mas por dentro, a fera do pecado já havia cruzado a porta. A advertência fora dada e o caminho mostrado. Agora restava a decisão. Na manhã seguinte, Caim levantou-se cedo e foi até o irmão. Olhou para ele com uma frieza cortante e disse apenas: vem comigo ao campo. E naquele instante, algo começou a se mover para um ponto sem volta. O campo aguardava para testemunhar o primeiro silêncio eterno. Na manhã seguinte, Caim e Abel caminharam juntos em direção ao campo. O silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer palavra. Caim ia à frente. Abel vinha alguns passos atrás. O caminho parecia o mesmo de sempre, mas naquele dia tudo havia mudado. Durante alguns minutos, nenhum dos dois falou. Até que Caim parou. Virou-se lentamente. Abel percebeu no rosto do irmão uma tensão que nunca havia visto antes. Ainda havia tempo para voltar atrás. Ainda havia tempo para escolher outro caminho. Mas naquele instante, a luta que havia começado no coração chegou ao seu ponto decisivo. Caim se lançou contra o irmão. Tudo aconteceu rapidamente. Quando terminou, o campo voltou ao silêncio. Mas já não era o mesmo silêncio.
Caim ficou imóvel. Respirava com dificuldade. Olhou ao redor. A terra continuava ali. O céu continuava sobre ele. But, dentro de si, tudo havia mudado. Pela primeira vez, sentiu o peso real do que havia feito. Não era mais raiva. Não era orgulho. Era uma realidade impossível de negar. Ele havia tirado a vida do próprio irmão. Durante alguns momentos não soube o que fazer. O tempo parecia parado. Então, a presença de Deus voltou a alcançá-lo. E Deus perguntou: "Onde está Abel, teu irmão?" Caim ouviu a pergunta. Sabia exatamente o que havia acontecido, mas respondeu: "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?" Então Deus falou novamente: "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." Naquele momento, já não havia como esconder a verdade. A terra dava testemunho. Aquilo que havia crescido em silêncio dentro do coração agora estava exposto diante de Deus. Então veio o juízo. "Agora serás maldito pela terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão." E Deus continuou: "Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Errante e fugitivo serás na terra." Aquelas palavras atingiram Caim profundamente. A terra havia sido seu trabalho, sua rotina, sua identidade. Agora, até isso mudaria. Pela primeira vez, sentiu medo. E disse: "Meu castigo é maior do que posso suportar. Serei fugitivo, e qualquer um que me encontrar poderá me matar." Então Deus respondeu: "Não será assim." E colocou um sinal sobre Caim. Não era aprovação, não era alívio, era proteção em meio ao juízo. Caim permaneceu em silêncio. Compreendeu que continuaria vivo, mas também entendeu que nunca mais seria o mesmo. Olhou uma última vez para o campo. Ali haviam ficado o trabalho, a memória do irmão e o peso de uma decisão irreversível. Então começou a se afastar. Cada passo o levava para longe da vida que conhecia. E naquele caminho, uma verdade ficou marcada para sempre. A queda de Caim não começou no campo. Não começou no momento final. Começou muito antes. Começou dentro do coração. Começou quando a ferida foi alimentada em silêncio. Começou quando a comparação virou ressentimento. Começou quando ele deixou crescer aquilo que deveria ter dominado. E essa é a grande mensagem dessa história. As batalhas mais perigosas nem sempre começam do lado de fora. Elas começam dentro da alma. Por isso, a pergunta que essa história deixa para nós é simples e profunda. O que estamos deixando crescer dentro do nosso coração? Se esta história te fez pensar, escreve nos comentários qual parte mais te marcou. E se você quiser ver uma história específica da Bíblia aqui no canal, diga nos comentários qual história você quer ver no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais pessoas possam ouvir estas histórias que continuam falando com força até hoje. Amém.